Fala galera, esse é o Meninas da Gávea chegando, onde o futebol feminino do Flamengo é a notícia. Deixa seu like, se inscreve no canal e fortaleça esse trabalho de comunicação, de informação sobre o universo do campo e bola das Meninas da Gávea. No vídeo de hoje, Cruzeiro 1, Flamengo também 1. Vamos lá? Pois é, galera, o Flamengo até saiu na frente, mas acabou cedendo um empate para o Cruzeiro no segundo tempo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. O Cruzeiro é um time que está brigando pela ponta do campeonato, é uma equipe que com esse ponto conquistado nesse jogo está ocupando momentaneamente a liderança do campeonato brasileiro. Vai aguardar aí o resultado da partida entre Ferroviária e Fluminense para saber se vai continuar na ponta do campeonato. E é um time que ainda não perdeu dentro de casa, é uma equipe que tem um dos trabalhos mais longevos do futebol feminino, uma equipe sempre muito bem elogiada do Jonas Urias, um time realmente bem treinado. Então o desafio para o Flamengo era grande, porque da parte do Flamengo é um trabalho que acabou de começar. A Rosana Augusto tem praticamente uma semana à frente da equipe do Flamengo, então teve um desafio muito grande. Mas apesar dessas dificuldades que eram esperadas, o Flamengo foi muito bem. O Flamengo conseguiu equilibrar o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Você vai ver aí os dados do jogo. Demonstram realmente uma partida bastante equilibrada, com chances de finalização bem parecidas entre as duas equipes, o que demonstra que foi uma partida realmente muito equilibrada. E se a gente olha os dados divididos do primeiro e do segundo tempo, você vê, o primeiro tempo foi um domínio do Flamengo. A posse de bola um pouco mais reduzida entre as duas equipes, o Flamengo finalizando mais, o Flamengo teve muito mais volume de jogo, e aí no segundo tempo um domínio maior para a equipe do Cruzeiro. Mas de um modo geral foi uma partida equilibrada entre as duas equipes. A equipe rubro-negra repetiu o 4-4-2, a Rosana já havia utilizado essa formação no jogo anterior contra o time do Juventude, repetiu a formação tendo apenas uma modificação. Entrou a Fabi Simões pelo lado direito. No jogo anterior, quem entrou pelo lado direito foi a Mona Lisa. E mais do que repetir a formação, o jeito de jogar do time. Novamente, as laterais guardando um pouco mais a posição defensivamente e eventualmente atacando, apoiando, ajudando o time no ataque. Outro destaque bem interessante de ver na equipe do Flamengo foram as movimentações da Laisa e da Fernanda. As jogadoras sempre trocando de posição, de ponta. Uma hora a Laisa aparecia ou no lado esquerdo ou no lado direito. Uma hora a Fernanda estava ou no lado direito ou no lado esquerdo. Movimentações que confundiam a defesa adversária. Então isso são ideias que a gente começa a ver repetições de padrões da maneira de jogar do time do Flamengo pelo segundo jogo consecutivo. E assim, o Flamengo teve muitas variações de jogo ao longo dessa partida. E é importante destacar e exaltar isso, porque com uma semana de trabalho, a Rosana conseguir implementar essas ideias na equipe e fazer com que o time consiga executar relativamente bem essas variações. Isso demonstra muito, fala muito sobre a capacidade da Rosana enquanto treinadora de passar suas ideias e no meio dos compromissos, do calendário, em meio à pressão por resultado, ela conseguir fazer isso é digno de nota. A gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe sobre essas variações dela lá na frente. Mas como é que o jogo se desenvolveu? A gente teve inicialmente uma partida bastante nervosa, as duas equipes brigando muito para se impor, aquele jogo de perde e ganha, o Cruzeiro estocava de um lado, o Flamengo recuperava do outro, então ficava sempre a bola muito mascada, muito brigada. O Cruzeiro, num determinado momento, começa a se instalar um pouco mais no campo de ataque, mas não criava. E quem é que vai ter a grande chance do jogo? A primeira grande finalização é o time do Flamengo, num chute da Jucinara de fora da área.
no qual a goleira do Cruzeiro ela vai encaixar. O Flamengo, a partir daí, passa a se posicionar melhor numa meia pressão, recuperando essa bola e acelerando ela para chegar na frente com rapidez. Teve algumas boas oportunidades, outras nem tanto. Em algumas jogadas faltou um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de critério para poder decidir melhor qual que era a melhor tomada de decisão. Mas o Flamengo cresce no jogo, o Flamengo cria as primeiras grandes oportunidades da partida. O Cruzeiro, obviamente, não ia ficar assistindo isso acontecer. Busca crescer de novo na partida e obriga a goleira Vivi Rosel a fazer pelo menos duas grandes intervenções. A primeira, num cruzamento que vem da direita para dentro, a bola desvia na lateral. A Vivi Rosel já estava saindo para fazer a intervenção nessa bola, para rebater essa bola, e ela tem que voltar, desviar ela para o escanteio. E aí depois teve um outro lance que foi um escanteio batido pela equipe do Cruzeiro. Seria um gol de voleio que a Vivi Rosel conseguiu espalmar. Mas quem realmente conseguiu encaixar melhor a sua proposta de jogo foi o time do Flamengo. O Flamengo pressionava bastante essa bola no meio campo e acelerava. Até que num determinado momento a Laisa pega a bola em velocidade, traz ela para o meio, chama a falta e ela recebe a falta na entrada da área do Cruzeiro. E na distância que a bola estava do gol, ali era quase um pênalti para a Jucinara, que é a principal cobradora de lances de bola parada do Flamengo, principalmente de bolas que são de fora da área. E aí a Jucinara, aos 45 da primeira etapa, bate muito bem na bola. A goleira do Cruzeiro deu uma facilitada porque não cobriu bem o lado dela, mas eu acredito que é muito mais mérito também da Jucinara, que bateu bem no canto do gol, no lado direito da goleira do Cruzeiro. E o Flamengo sai na frente com um grande primeiro tempo, marcando com muita intensidade, acelerando a bola e chegando com perigo no gol do Cruzeiro. E aí na segunda etapa, como era de se esperar, o time do Cruzeiro foi para cima, estava em jogo, a briga pela ponta do campeonato, o time não queria perder a sua invencibilidade, então as cruzeirenses foram para cima do jogo. E aí a gente vai ver uma das primeiras variações que a Rosana Augusto promoveu na equipe do Flamengo nessa partida. Ela vai fazer com que o time oscile de um 4-4-2 para um 4-3-3, o time posicionado para contra-atacar. O Flamengo esboçou alguns bons contra-ataques ali, mas novamente, erros de tomada de decisão, precipitações da equipe, afobações, custaram alguns desses contra-ataques, até que aos 15 minutos do segundo tempo, a Rosana faz a sua primeira série de mudanças na equipe. Ela vai tirar a Jenny, a Laisa e a Fabi Simões para a entrada da Mariana Fernandes, da Valéria e da Mona Lisa. E aí eu me permito criticar um pouco a Rosana, né? Porque aí, com a entrada dessas jogadoras, o time vai ter uma nova variação dentro de campo. O Flamengo se defende, então, numa linha de 5 para voltar a atacar num 4-4-2. Então, eu acho que essa formação, ainda que o time tenha se comportado bem em alguns momentos com ela, trouxe o Cruzeiro muito para o campo do Flamengo. Então a gente via o Cruzeiro cruzando muito na bola, as cabulosas alçando bolas na área do Flamengo, e numa dessas bolas cruzadas, a defesa do Flamengo rebate mal, a bola sobra para a jogadora cruzeirense de fora da área, ela bate cruzado para encontrar a atacante Letícia Ferreira no centro da pequena área. Ela completa a bola, tocando ela para dentro do gol, e aí as cruzeirenses empatam o jogo 1-1, dando assim resultado, os números finais, né? Os números finais da partida. Eu acho que, apesar do empate, o Flamengo, com esse resultado, inclusive, corre o risco de sair da zona de classificação para as eliminatórias do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que, apesar desse resultado, o time teve um excelente comportamento contra uma equipe muito mais pronta. Eu acho que o time demonstrou virtudes que não vinha apresentando, como, por exemplo, sair pelo meio de campo, o jogo interior
da equipe do Flamengo aparecendo bastante. Era uma coisa que o Flamengo não conseguia fazer. É algo que o time tentou organizar no jogo contra a equipe do Juventude e teve dificuldade, mas já nesse jogo contra o Cruzeiro, um desafio muito maior. O time encontrou passes pelo meio, passes pelo interior do campo, as jogadoras sempre se procurando muito para criar áreas de passe curto e sair em velocidade. E novamente, assim, com pouco tempo de trabalho, a Rosana Augusto vai demonstrando uma capacidade muito grande de organizar esse time do Flamengo em torno de boas ideias, com um time que pressiona bastante no meio para acelerar e sair através de passes curtos. Destaques individuais que vale a pena a gente citar. Grande partida da Vivi Rosel no gol, trabalhou bastante, fez boas intervenções ao longo do jogo. Grande partida da Ju Ferreira, precisamos falar sobre ela. É uma jogadora que nesses 2 últimos jogos demonstrou que, se tiver esse crescimento que ela está tendo, vai se tornar muito importante. É uma jogadora silenciosa, aquela jogadora que não chama atenção por ser de meio de campo, mas cobre todos os espaços e ajuda muito a organizar o time na saída de bola. E eu tenho a sensação que talvez a Ju Ferreira esteja encontrando uma treinadora que vai realmente tirar todo o potencial que ela tem, coisa que ela não mostrou nem quando ela estava no Corinthians, por exemplo. Então, esses 2 últimos jogos da Ju Ferreira com a camisa do Flamengo me trouxeram expectativas muito positivas sobre qual pode ser, né, o papel dela de liderança técnica dentro do time do Flamengo. Outro destaque muito importante é a nossa querida Gláucia. A Gláucia parece que está em estado de exuberância técnica nesses 2 últimos jogos, está conseguindo se soltar muito mais, se sentindo muito mais confortável dentro de campo. Então está sendo muito interessante de ver como que a Gláucia vem assim, encontrando, né, esse espaço para jogar e essa liberdade de movimentos que ela está tendo. E o outro grande destaque é a Mariana Fernandes, que entrou no meio do jogo, no meio do segundo tempo, e assim, capacidade técnica incrível, inteligência para tomada de decisões, controle de bola. Eu acho que a Mariana Fernandes precisa ter mais tempo dentro de campo. A gente precisa tratar jogadora que é diferente de um jeito diferente, tem que ter um olhar especial. E o Flamengo tem uma joia, o Flamengo tem um talento gigantesco nas suas mãos que não pode deixar estacar. Então esses são os meus destaques individuais. Acho que esse empate, esse bom jogo que o Flamengo fez foi muito importante, principalmente para o time pegar a confiança, porque na próxima rodada tem outra pedreira fora de casa, que é a equipe da Ferroviária. A Ferrinha que lidera aí o campeonato, né, momentaneamente perdeu essa liderança para a equipe do Cruzeiro, mas pode voltar caso vença o Fluminense. A Ferroviária se reforçou muito bem nessa temporada, tem um setor de criação muito bom com a Milene, a Milena Carioca, a Micaele. São jogadoras que têm ali uma responsabilidade de criação e que vêm demonstrando também um bom controle pelo meio de campo, então vai ter que tomar muito cuidado com isso. É importante que a Rosana aproveite esse retorno que o time está dando para realmente buscar crescimento e a gente garantir essa vaga para a fase eliminatória do Campeonato Brasileiro. É isso, meu povo. Então eu espero que vocês novamente deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e acompanhem as demais redes do Meninas da Gávea, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia.